Assim, ó, Provérbios 27:12 também diz acerca desse assunto que o prudente percebe o perigo e busca refúgio. Agora, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Então, tudo isso você precisa levar em consideração. Agora, eu vou ler uma outra palavra que está no Novo Testamento. 1 Timóteo 6, do 9 ao 10. Quer anotar? Anote. Relê depois. Olha que coisa mais profunda. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se tornaram a si mesmas, se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então, tipo assim, existem sofrimentos que a gente abraça, porque a gente simplesmente, o nosso objetivo é ganhar dinheiro, prosperar e ficar rico, e a gente acaba perdendo, né, o real, verdadeiro valor, que é esse de buscar primeiro o reino, e acaba trazendo para a nossa vida sofrimentos que a gente nem precisaria, né? Então, assim, é muito forte mesmo esses princípios. Na verdade, assim, ó, a gente já tem aconselhado isso já há mais de 20 anos. Muitas pessoas nesses 20 anos a gente viu cair nessas armadilhas, né, Marcos, de pirâmide, de investimento, e sempre o nosso conselho é: não faça, né? Salvo se for algo bem alicerçado, algo, né, no sentido assim, regulamentado, algo, enfim, mas ainda assim você precisa e você sempre deve pedir conselho. Mas assim, ó, eu sigo a Bíblia. O conselho que eu tenho ali é esse e eu faço isso e até hoje, graças a Deus, tem dado certo, né, amor? Interessante para você ver o poder de um conselho. Quando eu comecei, eu vim a corretora, a minha empresa, e eu vim para o bairro Forquilinha, eu queria comprar uma sala. E aí eu conversei com um amigo meu, que já foi diretor de banco, e eu falei, eu quero comprar uma sala. E ele falou, Marquinho, com muito cuidado, com muito tato, ele falou assim, olha, eu não sei o plano de Deus para você, então claro que você vai orar, você vai decidir, mas eu acho que é um capital muito alto para você deixar parado em uma sala. Eu creio que seja ideal para você alugar e trabalhar com esse dinheiro, até porque você, se você precisar, você tem uma folga para você não se apertar. E eu orei a respeito daquilo e eu segui o conselho dele e não comprei a sala. Então, claro, o que eu quero pontuar é que ele poderia ter me dado um conselho que fosse também no sentido de comprar, pela experiência dele, financeira dele, que me mostrasse por A mais B. Então, a essência que eu quero colocar para você é, antes de tomar uma atitude, coloque, pergunte para outras pessoas, né? A Bíblia Homens diz, de Deus, homens né? de Deus, né? A Bíblia diz, na multidão de conselhos há sabedoria. Claro, veja bem, agora eu vou lhe dizer um outro conselho, tudo com muito equilíbrio. Eu tenho um amigo nosso que ele descobriu uma forma em que ele comprava um produto e o revendia com uma boa margem de lucro, tudo corretamente e tal, sem problemas algum. E aí ele começou a falar com outras pessoas empolgado, olha, eu estou comprando tal produto e eu estou vendendo. E aí, quando chegou numa determinada vez, ele viu 3 ou 4 amigos dele vendendo o mesmo produto. Então, o que eu quero lhe dizer é que, num ponto, eu estou dizendo para você, quando você precisar investir ou fazer, tomar uma atitude que envolva dinheiro, procure alguém para lhe dar um conselho. Quando também, mas também pergunte para quem você vai pedir esses conselhos, né? Então tem que ter esse equilíbrio, né? Pedir o conselho, mas agir com sabedoria Sim. sobre com quem você vai abrir, né? A Miriam ainda essa semana falava sobre a questão do azeite da viúva, né? Que quando aquela mulher recebeu a bênção de Deus, o profeta falou para ela, ó, fecha a porta da tua casa e recebe a bênção, né? Sim, Então ele estava dizendo assim, não fica falando para todo mundo também. sim. Mas então voltando Sim, para o teu sim. Até assunto. porque no caso, você vai pedir conselho, vai ser para um homem de Deus, um homem também que seja Sim, próspero, né? E sim. não qualquer pessoa, não basta ser próspero, tem que ser um homem de Deus, tem que ser os dois. É importante que você, né, considere todas essas coisas.
Mas, enfim, a Bíblia nos aconselha a não, de maneira muito clara. Gente, eu só peguei aqui, acho que uns 3, 4 versículos. Acho que tem mais de 20 versículos sobre esse conselho na Bíblia. Mais um, para você anotar aí, ó. Lavra a sua terra e terás pão em abundância. Então, se você quer ter bastante, em abundância, ter mais do que o necessário, o Senhor diz, lavra a tua terra, trabalha, semeia a semente que ela vai germinar, ela vai frutificar. Agora, com relação ao investimento, mais na frente a gente também vai falar sobre o melhor investimento que existe. Então, assim, para você chegar nesse momento, nesse tempo de se fartar, de ter abundância, vai precisar que você demande um pouquinho de tempo. Então, não é tem que ser diligente, não é digamos assim, aqueles planos às pressas, né, para enriquecimento rápido. Porque no tempo certo, essas sementes elas vão gerar frutos. Outra questão é que assim, ó, a Bíblia, lá em Provérbios 6 e o versículo 1 e 5, ela não nos recomenda, não nos aconselha a ficarmos de fiador. Eu vou ler então Provérbios 22 e 26, que é um outro que eu anotei aqui, ó. Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Você vai colocar em risco aquilo que é seu e da sua família. Então, semana que vem a gente pode entrar um pouco mais nessa, aprofundar um pouquinho mais, porque tem muitos versículos que falam para você não ficar de fiador e você entender melhor isso. Pode ler. Diz assim: filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro e te empenhastes ao estranho, estás enredado com o que dizem teus lábios. Estás preso com a palavra que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste na mão do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Deixa eu só pontuar, Miriam, com relação a isso. Veja bem, o que a Bíblia está dizendo é que você não deve ficar de fiador, certo? E aí, depois a Miriam comentou que semana que vem a gente vai voltar e vai pontuar mais isso, mas ele está falando assim que você deve incomodar a outra pessoa para quem você ficou de fiador. Mas eu quero lançar duas coisas aqui nesse vídeo, Miriam. Primeiro, você sabia que na legislação brasileira é melhor você, se alguém pedir para você ficar de fiador, você compra no teu nome e bota ele de fiador. Vou te explicar por quê. Porque se você não perde o bem, o que você tem, mas ele, como fiador, ele vai responder. Então, biblicamente, não fique de fiador para ninguém. E a Bíblia também pressupõe que você... Por que o escritor dos Provérbios está falando para você não ficar de fiador? Porque ela está pressupondo que se teu colega não pagar, você vai pagar. Você entende? Então, a Bíblia entende que se você assume por fiador, você está assumindo que se ele não pagar, você deu a tua palavra. A dívida é A sua. dívida é sua. E o justo se compadece e dá. Ele perdoa essa dívida. Então, é uma situação que realmente, assim, se você olhar... E a gente, vou dar um outro exemplo. Eu fui ministro de curso de noivas de muito tempo. E aí já devolvo para você, Miriam. Acontecia muito, mas muito, que o noivo ou a noiva tinha, enquanto solteiro, enquanto não namorava, ficado de fiador para o primo, para o cunhado, para o irmão, para o tio. E daí o que acontece? O tio, aquele parente, não pagava, o nome da pessoa ficava sujo, e agora ela estava namorando, queria financiar uma casa, queria comprar as coisas para dentro de casa e não podia, por uma dívida que era dela antes do relacionamento com o noivo ou com a noiva. Então, Ou melhor, que não era dela essa que dívida. não era dela, na verdade, né? Então, assim, em síntese, para a gente avançar, não fique de fiador. Pode dizer para a pessoa, olha, a Bíblia diz que eu não posso ficar de fiador. E normalmente, quando uma pessoa te procura para fiador, este é um momento que Deus está te dando para você dar um direcionamento na vida dessa pessoa.
Então, como é que ela vai ser um mordomo fiel se ela não entender esses princípios? Como é que ela vai aprender a administrar a vida dela se você não viver também? Então, esse é um momento assim que a gente vê, já vieram pessoas, né, Marcos, nos pedir para a gente ser fiador, pessoas de bem, de boa índole, e a gente sentou com eles. A situação parecia assim, ó, que não tinha solução, ou era nós ficarmos ali naquela situação, eles não tinham solução para a vida deles, e a gente disse, não, nós vamos entrar numa campanha de jejum, de oração, vamos tomar essa causa, nos colocar diante do Senhor, e o Senhor vai dar outro meio, porque vocês são filhos, e Ele tem interesse em abençoar a vida de vocês. E foi o que aconteceu. E era dinheiro bem grande, né, Marcos? É. E deu tudo certo. E o Senhor providenciou tudo e foi assim, sabe? Ninguém precisou se empenhar. E ali eles começaram a viver esse casal, até hoje eles testemunham, e ali eles começaram a viver isso, essas experiências com Deus, começaram a entender que o Senhor Deus supre as nossas necessidades. E ali era uma necessidade de moradia, né? Sim. E assim foi. E até hoje eles assim têm esse testemunho e meu Deus, eu fico muito feliz de ter sido parte da vida desse casal e ver de eles vivendo hoje a vontade de Deus para a vida deles. Eu só queria encerrar com um conceito aqui, não vou trabalhar ele, mas só tipo a única questão assim, ó, do fiador é você entender que se você decidir ignorar o que a Bíblia nos aconselha acerca disso, você está sujeito às consequências. Você está sujeito a entrar em dívida por outra pessoa e vai ter que pagar a dívida. Vai ter que pagar e não vai poder cobrar, vai ter que perdoar a dívida. Então, assim, porque normalmente é aí que Satanás aproveita, né? Ele se aproveita de situações para trazer falta de perdão, às vezes, entre família, justamente porque e a Bíblia diz que não, que você é um justo e você se compadece e dá, mesmo que a pessoa tenha sido uma sem vergonha, desculpa, perdão da palavra, mas ainda assim ela agiu de acordo com as mazelas dela ou os tesouros do coração dela, e ela não tem a vida que você tem com Cristo, né? Semana que vem nós vamos entrar bem mais firmes nisso, tá? E eu só queria encerrar. A única coisa que eu quero então dizer para você que está aqui hoje, para a gente encerrar, nosso conselho: você está endividado, pague toda a sua dívida. Não deixe a sua dívida caducar. Não pense que caducou, então não. Você vai estar debaixo de um lugar de maldição para o resto da sua vida. Dívida é um sinônimo de maldição. Entenda isso. Então, decida pagar, comece a viver dentro de um orçamento para sair deste lugar de dívida. Essa não é a vontade de Deus para vocês. Então, assim, a partir desse momento que você tomar essa decisão, começar a caminhar de acordo com a palavra, não tenha dúvida que Deus tem interesse em fazer você prosperar, você tendo Ele como teu maior tesouro, você sendo um mordomo fiel, Ele vai colocar mais na tua mão para você gerenciar, administrar, você vai ter a possibilidade de plantar novas sementes e você vai receber o fruto dessas sementes, que é a bênção de Deus na sua vida. Isso é o tempo que nós temos vivido e nós já estivemos nesse lugar de dívida há muitos anos atrás e graças a Deus, hoje nós estamos debaixo de um lugar de bênção e não de dívida. Então é isso, né? Vamos encerrar. Era muito assunto para hoje, né? Acho que eu me perdi um pouco aqui, devia ter botado menos coisa, mas semana que vem a gente volta a conversar. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por estar aqui, Pai, buscando a tua presença, a tua instrução, Pai. E nós queremos pedir-te, Senhor meu Deus, que possamos entender, Pai, a tua graça, a tua misericórdia sobre a nossa vida. Amém, Jesus. Perdoa as nossas falhas em todas as áreas que nós temos cometido. Lembra-te, Senhor meu Deus, de que sem ti somos pó, Pai. Por isso eu quero pedir-te por todo aquele, Pai, que não tem conseguido, Pai, vencer, Pai, nas questões financeiras, Pai, no entendimento do que a tua palavra tem para a vida deles, Pai. E eu quero abençoá-los, Pai, em nome de Jesus, clamando pela tua graça e pela tua misericórdia desde já, Pai. Amém e amém. Em nome de Jesus, amém.